Bom, para acessar o cadastro de empresas, a gente vai aqui no menu esquerdo, em Diretoria, Cadastro e Empresas. Vou deixar mais fácil aqui para vocês verem. Então, voltando, vem no menu esquerdo, Diretoria, Cadastro, Empresas. Bom, o cadastro de empresas ele vai ser pouco usado, tá? Mas ele é uma parte fundamental do sistema em que você pode estipular, por exemplo, qual regime que essa empresa vai estar, se é simples, lucro presumido, se ela vai gerar nota fiscal de produtos. Então é o lugar onde você vai poder colocar também informações referentes ao certificado digital. Só lembrando que o sistema ele só permite o uso do certificado A1, que é justamente, ele é um arquivo e não aquele cartão que seria o certificado A3. Então, vamos lá. No cadastro de empresas, a gente tem, como em todas as telas do sistema, uma opção para cadastrar uma nova empresa ou para consultar ou alterar empresas existentes. Então, se eu começo a digitar aqui o nome de alguma empresa, ele vai aparecer para mim aqui na lista rápida. Aí é só clicar, por exemplo, se eu quero consultar ou alterar essa empresa, e ele vai me trazer os dados referentes a essa empresa, tá? Então aqui nós temos o código, que é específico da empresa, não pode ser alterado. O status, uma empresa que, por exemplo, você não lida mais com ela, você pode ativar ou inativar ela aqui, tá? Dados, telefone, celular, CNPJ da empresa que você coloca aqui, que ao criar uma nova empresa, esse campo vai estar disponível, mas depois para alteração, aí já é um campo que não pode mais ser alterado, tá? No caso, se for um CNPJ errado, aí você inativa a empresa e cria a empresa com o CNPJ correto. Aqui você pode pesquisar dados dessa empresa no cadastro da Receita, por exemplo. Aí ele carrega as informações que estiverem no cadastro lá para evitar erros ou até para você saber certinho como que ela está cadastrada na Receita. E outros dados aqui. O nome fantasia, que seria basicamente como você costuma chamar essa empresa independente da razão social em que ela se encontra. Então aqui seria realmente o nome dado para a empresa, né? O nome que aparece na fachada da empresa. E outros dados importantes, como inscrição estadual, inscrição municipal, SUFRAMA, se houver necessidade, KNAI, que seria basicamente o ramo de atuação, tá, da sua empresa. E aqui é onde a gente vai ter uma informação importante sobre a parte de nota fiscal. Então, por exemplo, se ela tiver selecionada como sim, significa que essa empresa aqui vai ser a empresa utilizada para se gerar a nota fiscal de produtos, tá bom? Que seria, no caso aqui, a nota fiscal eletrônica NFE. Aqui a gente coloca um número sequencial da nota fiscal. Então, por exemplo, se eu nunca tirei nota fiscal nesse sistema, o ideal é que você comece pelo número 1 e com um número de série novo. Tá? Então, por exemplo, se a sua empresa, no caso essa empresa que está sendo cadastrada, já emite nota fiscal através de outro sistema, seja de qualquer maneira, é importante então que você sete uma nova série e comece novamente do número 1 aqui. Importante, esse número não pode ser pulado, tá? Todo número que for pulado, seja qual for o motivo, você tem que aí depois inutilizar esses números para que a Receita tenha certinho a numeração em sequência, tá? Então esse número não pode ser pulado e caso ele seja repetido, ou seja, uma nota fiscal que já foi emitida com um determinado número aqui, a Receita vai reclamar na hora que você for gerar a nota fiscal e ele vai dar como nota fiscal gerada em duplicidade. E aí, consequentemente, o sistema ele já se adequa para um novo número, tal, para você poder gerar essa nota fiscal. Mas é importante saber que esse número é sequencial e ele não pode ser duplicado, não pode ser tirado uma nota fiscal com o mesmo número, e bem como esse número não pode ser pulado, no caso. Então tem que ser na sequência certinho. Aqui, se a gente colocar sim, por exemplo, isso significa que existe um certificado digital, e aqui a gente coloca qual é a senha desse certificado, que normalmente é uma senha
que no ato do cadastro do certificado você vai ter acesso a essa senha, e essa senha que você vai colocar aqui justamente para poder liberar que esse certificado gere nota fiscal para você. E aí aqui é onde você seleciona onde no seu computador se encontra esse arquivo referente ao certificado digital para você fazer o upload aqui no sistema e consequentemente o sistema poder utilizar esse arquivo digital para gerar a nota fiscal para você, tá bom? No caso aqui, se emite cupom fiscal ou não, é algo para aqueles que pedem, por exemplo, a nota fiscal, mas quer que seja gerada naquele cupomzinho pequeno, onde você não precisa ter um cadastro do cliente, onde é necessário que você informe, por exemplo, o CNPJ ou o CPF do cliente e tal. Então aí no caso é o cupom fiscal que vale, e aí você coloca os dados aqui da mesma maneira que foi feito da NFE. Então se você colocar sim aqui, vão aparecer essas informações aqui que são importantes para as empresas que podem tirar, no caso, gerar o cupom fiscal. Importante para alguns estados, como o caso aqui de São Paulo, você precisa ter o SAT, que no caso é um equipamento comprado separadamente que vai te permitir gerar um número, e através desse número que a gente coloca aqui, você vai poder aí emitir o cupom fiscal dentro do sistema. Aqui o regime tributário, importantíssimo, tá? O regime que sua empresa se enquadra, então, por exemplo, se é no Simples Nacional, se é lucro presumido, lucro real, é aqui que você vai selecionar. Se essa empresa emite ou não boletos, então aqui que vai ser colocado a informação, que o sistema permite que você gere boletos de alguns bancos. Se houver algum banco que você tenha necessidade de gerar o boleto e ele não estiver aqui no sistema, aí você pergunta para o pessoal do TI e a gente vai ter o maior prazer em ajudar nessa parte de gerar toda a funcionalidade, que a gente tem que entrar em contato com o banco para poder gerar o layout, esse layout tem que ser aceito pelo banco e tudo mais, e aí a gente inclui esse boleto no sistema. Aqui é uma parte importante, que é se essa empresa presta ou não serviço. Então no ato de você gerar uma venda, se a venda tiver algum serviço vinculado a ela, quando você for fazer o fechamento da venda, ele vai pedir qual é a empresa que está prestando o serviço dessa venda. E as empresas que vão aparecer como opção para você selecionar na venda, elas vão ser justamente as que estiverem com esse campo selecionado como sim. Então se essa empresa apenas distribui produtos, mas não presta nenhum serviço, então é importante que aqui esteja não, e aí essa opção não vai ser liberada, no caso, para o usuário que estiver fechando uma venda e essa venda tiver algum serviço. No caso, esses outros campos são mais específicos para a geração da nota fiscal de serviço. E é algo que a gente tem que entrar em contato com a prefeitura também da sua cidade para ver se existe a possibilidade de tirar a nota fiscal de serviço, tá? Porque nem todas as prefeituras liberam a opção de você poder gerar a nota fiscal fora do sistema deles. É importante que a prefeitura da sua cidade ela tenha uma API. Essa API é justamente como o nosso sistema irá conversar com a prefeitura da sua cidade para poder justamente emitir a nota fiscal de serviço diretamente através do EasyRP. E aqui por último nós temos as observações relacionadas a essa empresa, que aqui é um campo livre onde você pode colocar o que for importante para você, tá bom? Nós temos algumas outras abas aqui importantes. Então essa segunda aba de endereço é onde a sua empresa se encontra. Se você souber o CEP, clicar aqui no ícone dos Correios, fica bem mais fácil de preencher os demais dados do CEP, e aí você só preenche os campos que estiverem faltando aqui. E aqui no endereço de correspondência você pode simplesmente clicar aqui para ele copiar todos os dados que você já preencheu no endereço principal, caso o seu endereço de correspondência seja o mesmo. Ou se não, você não seleciona essa opção e preenche todos os dados referentes ao seu endereço de correspondência, caso ele seja diferente do seu endereço principal. Aqui na terceira aba de logo, é justamente a logo da sua empresa. Essa logo ela é muito importante para quando você for gerar as impressões. Então, uma impressão de um PDF de orçamento, por exemplo, ou no fechamento de uma venda, então a geração do cupom de venda. Todas essas impressões, no layout delas já consta, tá? A logo da empresa aqui,
então é onde essa logo vai estar impressa lá junto nesse documento relacionado a uma venda ou até mesmo a nota fiscal, tá? Você vai ter também a sua logo acompanhando esse tipo de documento. E aqui já no ícone, você pode também colocar a mesma logo, tá? Mas o ideal é que seja um arquivo pequeno e de preferência em formato quadrado, tá? Então, por exemplo, o jeito fácil é saber se esse quadradinho ele tem a mesma quantidade de pixels, tanto de altura quanto de largura. Então, pode ser um arquivinho aí com 500 por 500 pixels, ou menos, ou mais, tanto faz, tá? Basicamente, é a imagem que vai aparecer aqui em cima, no lugar dessa logo padrão aqui que a gente está vendo. Então, essa é a logo que vem no sistema já padrão, quando você não tem ainda um ícone relacionado a sua empresa. Então aqui você clica no botão para carregar o ícone, por exemplo, a logo da sua empresa. Você pode também selecionar um arquivo e arrastar ele e soltar aqui, dá na mesma, aí ele carrega o arquivinho aqui do lado para você. E aí você simplesmente finaliza vindo aqui e clicando no botão salvar, tá joia? E é isso. Até o próximo vídeo.